Boa noite a todas e todos. Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Esse é mais um evento Psicologia em Foco, promovido pelo Conselho Regional de Psicologia. Boa noite aos que nos acompanham também pelas redes sociais, pelo site do Conselho. Eu sou Evelina Jaca Deville, sou psicóloga, filósofa, professora, mestre em educação, colaboradora da Comissão de Formação Profissional desde 2017, vice-coordenadora da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, ABEP Minas, na gestão 2017-2019. Desde abril deste ano, estou coordenando a Comissão de Formação Profissional do CRP, em função do afastamento da conselheira Estela Mares, que assumiu a presidência do nosso conselho. Tenho o prazer de estar mediando hoje essa mesa, cujo tema é Psicologia, Política e Formação, tecendo diálogos, e apresento os nossos convidados. Marco Aurélio Máximo Prado, aqui à minha esquerda, é psicólogo, mestre e doutor em Psicologia Social pela PUC São Paulo, pós-doutor pela Universidade de Massachusetts, é professor do programa de pós-graduação em Psicologia da UFMG e coordenador do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT no UFMG. À minha direita está a Camille Rocha da Veiga, é psicóloga, mestranda em Psicologia pela UFMG, integrante do Laboratório de Psicologia Social Jurídica, também da UFMG. Para introduzir o tema, eu quero começar falando um pouquinho sobre o significado da palavra política. É sempre bom, né, a gente relembrar a etimologia da palavra, que vem do grego polis, que significa cidade, diz respeito à vida humana nas cidades, a partir de uma organização da sociedade para o exercício da cidadania e dos direitos do cidadão em todas as formas de sua participação no espaço público, tais como o uso da palavra, o diálogo, a persuasão em direção a determinadas ideias, as decisões coletivas e as deliberações. Segundo Aristóteles, em seu livro Política, página 15, a cidade tem precedência sobre a família e sobre cada um de nós individualmente, porque o todo deve necessariamente ter procedência sobre as partes. Algumas pessoas defendem que a psicologia e a atuação profissional da psicologia e do psicólogo devem ser neutras. E mais, a psicologia não deve se misturar com política. Então, perguntamos aqui para os palestrantes da noite de hoje e também para vocês poderem participar, tentando responder e dialogar com essas questões. É possível? Isso é possível? Psicologia e política não se misturam? Haveria uma dimensão política no exercício da psicologia? E o que temos a dizer sobre isso quando se trata da formação em psicologia? Então, eu vou passar a palavra primeiro a Camille, em 20 minutos, eu vou controlar aqui o tempo, tá? E depois 20 minutos para o professor Marco Aurélio. Combinado? Boa noite a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer a Evelyn e ao CNP pelo convite. É muito bom estar aqui essa noite com o professor Marco Aurélio, com o professor lá do programa também. Então, eu estruturei a minha fala, né, muito a partir de como eu construí a minha formação e também de como eu construí a minha militância dentro da psicologia, mas também dentro de movimentos sociais, né? Se passar para mim, por favor. Então, né, a minha formação é de psicóloga, hoje eu estou no mestrado em psicologia, meu mestrado é em psicologia social, né, e a minha linha de cultura, modernidade e subjetividade. Eu estudo psicologia jurídica, em interface com uma psicologia mais sócio-histórica, mais crítica, né, e a minha área de pesquisa é a adoção, mas eu não vou entrar muito nessa parte aqui.
Sobre a minha atuação no movimento estudantil, eu militei durante toda a minha graduação, primeiro no Centro Acadêmico de Psicologia da UFMG, depois no DCE, no DA. Fui integrante de algumas comissões da UFMG, a Comissão de Saúde Mental, principalmente, e participei da formação do Núcleo de Escuta de Acolhimento, Núcleo de Acolhimento e Diálogo da FAFISH, que foi um núcleo que a gente criou com a intenção de escutar as demandas dos estudantes da FAFISH, principalmente durante uma época em que a gente estava discutindo muito saúde mental dos estudantes e a questão do adoecimento, da depressão, né? Então, eu começo a minha trajetória nesse sentido. Eu acho que a gente não tem como debater a psicologia política sem pensar em como que a gente atua, né? Onde a gente atua, como que a gente atua, quais são os espaços que a gente está, se a gente está na escola, se a gente está no judiciário, se a gente está dentro da própria UFMG enquanto pesquisadores, qual que é o nosso papel enquanto seres políticos dentro desse espaço. Né? Eu acho que a gente teve essa pergunta, né? Será que dá para separar a psicologia da política? Será que a nossa população tem que ser neutra? Então, eu trouxe algumas coisas para a gente debater, algumas coisas para elas serem disparadores desse debate aqui. E são algumas manchetes do que tem acontecido nos últimos 8 meses no nosso país, né? A primeira delas é sobre os cortes na educação, e principalmente, né, aí o que a gente tem visto na pós-graduação, que é muito grave, assim, foram cortes de 5,7 bilhões de reais no total, 30% das verbas dos institutos federais, né, e 23% do total que é investido na educação no país. Isso quer dizer que toda a verba futura para pesquisa no Brasil foi cortada durante esses últimos meses. E é muito importante a gente pensar enquanto psicólogos, mas também enquanto sociedade civil, do que isso significa. Né? Primeiro, que como que a gente vai ter uma prática ética que evolui suas metodologias, né? Se a gente não tem pesquisa e pessoas que estão estudando isso para conseguirem achar novas metodologias mesmo, né? Aperfeiçoar o que a gente faz. Segundo ponto, eu trouxe a questão do corte, da exclusão da sociedade civil por parte do governo para o Conselho de Política sobre Drogas. A gente está vendo aí que o que aconteceu foi que toda a parte da sociedade civil, nisso incluso psicólogos, médicos, juristas, foi excluída da política de drogas, né? Essa exclusão também abarca a questão dos debates públicos que estão proibidos. Então, a sociedade civil não consegue acessar esses debates. E aí, a sociedade civil também são os especialistas na área. Então, é importante que a gente pense quem vai começar a discutir drogas no Brasil agora, sendo que a gente tem uma extinção das indicações dos conselhos de categoria. Então, o CFP não pode mais indicar para o Conselho de Política sobre Drogas. Também trouxe a questão da multiplicação dos investimentos em comunidades terapêuticas, que hoje é um investimento de 157,7 milhões em comunidades terapêuticas. Agora, 25% das comunidades terapêuticas no Brasil são financiadas pelo governo federal. E, em contraposição, 158 milhões de reais são investidos nos CAPs. Ou seja, é um pouquinho mais do que nas comunidades terapêuticas, né? E eu queria trazer que, de acordo com o Relatório Nacional de Comunidades Terapêuticas, que foi publicado pelo CFP em 2018, né, mas que ele tem como base algumas visitas que foram feitas às comunidades terapêuticas em 2017, pelo Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura e Combate à Tortura, que também está aí, vamos falar sobre ele também, e pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão em parceria com o CFP, que identificou que ainda hoje nós temos práticas asilares nas comunidades terapêuticas, internações involuntárias e compulsórias, castigos, punições, desrespeito à orientação sexual, identidade de gênero e liberdade religiosa. O CFP também se manifesta contra essa política, essa nova política, que é uma velha política, colocando que uma das maiores violações de direitos humanos da atualidade, e feita de forma sistemática, é a permanência das comunidades terapêuticas, né? Hoje a gente já entende, pós-reforma psiquiátrica e pós-luta antimanicomial, que
não é um pós exatamente, né, mas é uma continuidade dessa luta, que comunidade terapêutica não é tratamento, porque internação não é tratamento. Né? A gente tem outras formas de fazer tratamento hoje, formas que, através de muita pesquisa, através de muita luta, a gente descobriu que são as melhores. Né? Entrando nisso também, e isso tudo está muito interligado, é importante a gente pensar nisso. Eu queria falar um pouco sobre a defesa da cura gay, que também é proibida pelo nosso Conselho Federal, né? Que o psicólogo atue de qualquer forma que patologize qualquer tipo de identidade de gênero, qualquer tipo de orientação sexual. Nós estamos proibidos de fazer terapia de reversão. E isso é muito importante da gente colocar, visto que é algo que o Ministério... Como é que é o nome agora? Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos... Direitos Humanos, Família e Mulher. Família e Mulher, é isso. Que o Ministério agora está querendo colocar como uma política para que a gente utilize, né? Dentro disso, não sei se ela passou. Dentro disso, a gente também tem a questão da exoneração da equipe do Mecanismo Nacional de Prevenção ao Combate à Tortura, que já foi revertida. Mas a gente tem que pensar que esse mecanismo é uma vitória, né, do movimento antimanicomial, é uma vitória dos movimentos pelos direitos humanos nas prisões, e é uma vitória por verdade e justiça, né, para a gente conseguir pensar sobre o nosso passado ditatorial, pensar sobre o nosso passado de autoritarismo, de repressão, e pensar sobre o que a tortura significa na nossa sociedade. O fato do atual governo, né, tentar destituir as pessoas que estavam lá, né, exonerar essas pessoas, e colocar outras pessoas que não são especialistas na temática, são pessoas que estão ali dentro do governo e que fazem uma defesa de um regime que já foi um regime ditatorial, né, que já foi extinto, é muito perigoso para a gente. E também trouxe a questão do combate ao armamento, da política de armamento para combate de massacres, né, que recentemente o Bolsonaro declarou que para a gente combater os massacres, né, então os tiroteios em escolas, em igrejas, que é uma prática que está chegando no Brasil, né, não é que ela nunca existiu, mas ela está aumentando atualmente, que a gente tem que armar os cidadãos, né? Só que a gente tem aí, no mapa da violência de 2015, demonstrando que 48,8% dos homicídios de mulheres são cometidos por armas de fogo. A gente também teve um dossiê do New York Times, para quem não leu, é muito interessante, que saiu semana passada, que mostra pesquisas muito atuais que associam diretamente os massacres a atos misóginos. E também colocando que as pessoas que exerceram esses massacres já tinham um histórico de violência prévia contra a mulher. Então, a maioria das pessoas que são mortas nesses massacres são mulheres. Né? Então, como que a gente vai pensar a nossa atuação enquanto psicólogos, se ela é política ou não, a partir dessas coisas que eu trouxe, né? Porque eu acho que é inevitável a gente pensar que a teoria psicológica, ela vem desde seu começo, né? Desde antes da gente dizer que psicologia é psicologia, da gente colocar que a profissão de psicologia existe no Brasil e em outros lugares, ela já vem se preocupando com as relações sociais, com como que elas se dão, como que a gente constrói a nossa relação com o outro, como que a gente constrói a nossa sociedade, as nossas comunidades, a questão da violência, da vulnerabilidade social, das mulheres, dos negros, dos LGBTs. Então, é inevitável, na minha opinião, né, que a nossa profissão seja afetada por escolhas governamentais que escolhem por ferir os direitos humanos. Né? Isso porque... Você pode passar para mim? Isso porque aí eu trouxe um pedacinho do nosso código de ética para a gente dar uma olhada em como que a gente tem diretrizes muito específicas, né, sobre a proteção dos direitos humanos dentro da nossa profissão. E isso, de certa forma, é político, sim, e é ideológico, sim. Quando você escolhe se omitir diante de uma violação de direitos humanos, porque isso não concerneria, né, não é algo que concerne a profissão do psicólogo, na verdade, concerne. Na verdade, quando você se omite, você está escolhendo um lado. E esse é o lado de quem tortura, esse é o lado de quem agride, esse é o lado de quem fere os direitos humanos, né? Então, sobre os princípios fundamentais da profissão, eu queria ler rapidinho, né? O primeiro é que o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade,
da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E o psicólogo atuará como responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Então, não sou eu que estou falando, né? É toda uma construção de profissão que a gente fez ao longo dos anos aqui no Brasil. E aí, eu não queria fazer uma fala desesperançosa, parece um pouco, né? Porque a gente traz esse monte de coisa que está acontecendo e às vezes a gente fica um pouco angustiado, assim. Eu acho que o que mais traz angústia para a gente nesses momentos é a solidão. Assim, né? A gente não debater entre os nossos o que está acontecendo, a gente não construir alternativas, mesmo que às vezes não sejam alternativas grandes, né? Ninguém vai mudar isso de uma hora para outra, mas que a gente consiga construir alternativas comunitárias, que a gente consiga construir alternativas de categoria, que a gente consiga construir alternativas enquanto estudantes, né? E enquanto sociedade civil também, né? Não só enquanto psicólogos, pessoas parte da sociedade. Então, eu queria trazer um pouco sobre o que seria organização e como que a gente pode se movimentar nesse contexto, né? Porque, dentro da minha experiência, eu entendo que a movimentação, ela traz conquistas, assim. E isso também a gente pode ver sobre tudo que eu falei. Então, a luta antimanicomial está aí, provando para a gente que a gente teve conquista, a Lei 10.216 é uma conquista. A gente está aí trazendo leis que despatologizaram as identidades de gênero e as orientações sexuais. A gente tem muitas conquistas que vieram da classe trabalhadora e que vieram dos movimentos sociais organizados, né? Então, eu acho que, primeiramente, é preciso que a gente pense numa formação compromissada com respeito à diversidade, com a promoção de valores de liberdade e comprometida com a dignidade humana. Né? E como fazer isso enquanto, não sei se temos muitos estudantes aqui, mas como fazer isso enquanto estudante, né? Como se inserir na sua própria formação, decidir o que você vai estudar através do movimento estudantil, através dos órgãos representativos, que tem, na maioria das faculdades tem, né? CA, DA, e quem não tem pode mudar, né? Porque isso é uma questão de organização da própria classe estudantil. Segundo ponto é que é preciso uma formação em psicologia que seja ancorada na Declaração de Direitos Humanos. Para quem nunca leu, recomendo, é bem pequenininha. E a gente tem que ter isso enquanto guia da nossa prática enquanto psicólogos, né? Terceiro ponto que eu coloquei é que é preciso que a psicologia se organize enquanto categoria, para combater esses retrocessos e contribuir para a formulação de políticas públicas que respeitem os princípios fundamentais que embasam a profissão. E aí eu coloquei aonde que o psicólogo se organiza, né? No caso, eu coloquei ali pra gente o sistema conselhos, né? Então, você pode se organizar em alguma comissão do CRP. Tem a comissão de saúde mental, tem a comissão sobre drogas, tem a comissão sobre LGBTs. Eu acho que é só a gente começar a procurar esses espaços para que a gente possa construir junto. Também coloquei o sindicato de psicologia, porque num contexto de ataque à classe trabalhadora, num contexto de ataque aos direitos dos trabalhadores, né? Reforma da Previdência, reforma da... Ai, gente, minha cabeça está muito ruim, essa hora já estou... Mas, enfim, no contexto de reformas que atacam diretamente a classe trabalhadora, eu acho que a gente fortalecer os sindicatos é muito importante. Então, eu acho que a gente tem dentro da psicologia uma confusão, assim, que já vem de algum tempo, entre o conselho e o sindicato, e eu acho que seria bom a gente tentar fortalecer ambos esses espaços e suas funções, né? E enquanto estudantes, está aí o movimento estudantil que se apresenta enquanto estratégico. Tá bom. Não, é só porque, assim, eu acho... Tá. É que na psicologia da UFMG a gente teve experiências exitosas, assim, né? Na época que eu estava no CAPSI, a gente começou a identificar algumas coisas que a gente achava que faltavam na formação, principalmente a discussão sobre mulheres negras, discussões sobre LGBTs, que a gente tem poucas pessoas que debatem isso, tem uma disciplina optativa aqui, outra colar, e a gente achou que seria necessário a gente fazer espaços de debate sobre isso. Espaços de debate que não são só os institucionais, como os grupos de estudo. Então, a gente já tem uma tradição lá na psicologia, que é a Semana da Psicologia, que é organizada, não sei se alguém aqui já participou ou já conhece,
mas que é organizada pelo centro acadêmico e que faz, por exemplo, uma enquete com os estudantes do curso para saber quais assuntos eles acham que está faltando a gente debater. E a partir disso a gente convida as pessoas, né, para contribuírem com isso. A gente também teve conquistas mais recentes, assim, eu já não estava mais acompanhando muito, mas eu sei que os estudantes eles estão se organizando, por exemplo, para contribuir com a escolha dos professores, né, e das temáticas que vão ser contratadas quando abrem vagas de professores na UFMG. Então, eu acho que esse tipo de organização contribui diretamente para a gente conseguir ampliar essa formação, né? Tem também outras coisas que a gente acha que são do nosso interesse, que não só a clínica, a psicanálise, a psicologia social mais básica, né? Que a gente consiga debater outras coisas que são muito importantes para a nossa formação. Acho que por enquanto é isso. Obrigada, gente. Vamos passar a palavra. Boa noite a todas e todos. Quero agradecer também. Boa noite, tá bom? Quero agradecer o convite do Conselho Regional para estar aqui, né? Nesse dia à noite. Eu vou tentar em 20 minutos, não sei se eu vou conseguir, uma tarefa um pouco árdua, que é convencê-las e convencê-los de que não existe psicologia sem política. Então, essa é a minha tese, vamos dizer assim, a ser defendida aqui com vocês. Foi ótimo que a Camille falou primeiro, porque eu acho que ela deu todo um contexto, né, para a gente pensar importante, mas a minha fala é um pouco mais por dentro da psicologia, vamos dizer assim, né? Um pouco mais de quem está dentro da ciência psicológica, né, para a gente pensar. Então, a primeira afirmativa da minha tese é de que é exatamente os elementos, ou foram, do ponto de vista histórico, os elementos políticos que deram origem a alguma coisa que a gente poderia chamar, no século XIX, de pensamento psicológico. Quer dizer, foram os conflitos de um contexto muito específico que permitiram que um pensamento sobre o sujeito, sobre a subjetividade, né, vamos dizer assim, um pensamento psicológico aparecesse como uma novidade. Né? Mais ou menos na metade do século XIX, vocês conhecem essa história talvez melhor do que eu, mas a minha afirmativa para sustentar essa tese, a primeira, é de que o que definiu possibilidades de emergência de um pensamento psíquico, de um pensamento psicológico, muito antes de uma ciência ou de uma profissão, uma psicologia, foram conflitos entre grupos, nações e povos. Portanto, foram questões da ordem do dissenso. Não foram questões da ordem da vontade de conhecer necessariamente a cabeça, o coração, ou como na época se falava, a alma de alguém. Isso foram conflitos. Essa afirmativa permite, e eu vou explicar ela melhor, retomando um pouco a história, permite, mas eu quero antes fazer essa introdução, permite a gente dizer que seria basicamente impossível, e muitos autores já mostraram isso no século XX, a gente pensar a categoria sujeito, subjetividade, processos de subjetivação, ou qualquer outro nome que vocês queiram dar para essa coisa psi, tem muitos nomes no decorrer da história, obviamente, e seria impossível sem a existência do conflito. Por dois motivos básicos. Primeiro, nós somos de uma, vamos dizer assim, categoria animal que tem como elemento intrínseco à nossa existência a vulnerabilidade. Nós somos corpos absolutamente vulneráveis. O que eu quero dizer com isso é que a interdependência do outro é fundamental para a existência humana. Não há vida humana sem o elemento da vulnerabilidade do outro e de nós mesmos. Isso significa que
não há existência humana sem cuidado. Né? Não há existência humana sem interdependência. Ou seja, dependemos, de alguma maneira, das relações do outro para poder ser quem nós somos, gostaríamos de ser ou sintetizamos que somos. Então, esse é o primeiro elemento importante para a gente pensar que se dependemos do outro e se temos uma vulnerabilidade intrínseca à própria existência humana, seria impossível a gente falar de um sujeito que não estivesse colado, adjacente a formas de existência das relações de poder. Ou seja, as formas de distribuição dessa vulnerabilidade que vão ser distribuídas de formas desiguais. Se a gente retomar a história do Brasil, a população negra sempre foi mais vulnerável do que a população branca. Ou seja, essa vulnerabilidade, essa interdependência do outro, que não, muitas vezes, do próprio Estado, como uma unidade deste outro, ou da lei, como queiram, ou do outro aqui, né, das relações cotidianas, distribui essa vulnerabilidade de maneira desigual. Não distribui de maneira igual. Não sei se vocês estão escutando, porque tem um barulho, um negócio no microfone, não sei. Só para mim deve ser. Um chiado, não, é assim mesmo. É. Se esse tem chiado, melhorou. Não sei se a minha voz está meio rouca, mas enfim. Isso significa dizer, então, que não há sujeito sem o outro, sem linguagem e sem cultura. Né? Aula básica de Psicologia 1, né? Que entrou na graduação, mas que significa que, portanto, não há subjetividade sem política, sem formas de dissenso, sem formas de distribuição desigual da vulnerabilidade. Ou seja, a pergunta que sai da constatação de que somos vulneráveis intrinsecamente, que essa vulnerabilidade, que essa interdependência do outro é distribuída de maneira desigual, é quem é que vai ser escutado e quem é que vai ser calado. Né? Há critérios de escuta. Né? Critérios de audibilidade, portanto. Aqueles gritos que a gente vai escutar como gritos de socorro e que vamos nos mobilizar para, de alguma maneira, cuidar, ou seja, uma certa política do cuidado, e há gritos que para a gente não fazem nenhum sentido. São como animais uivando por aí. Então, a divisão dessa distribuição da vulnerabilidade desigual, ela é uma questão política por princípio, porque ela define aqueles que têm direito à fala e aqueles que estão convidados a não ser escutados nunca, obviamente. Então, vamos dizer assim, que a política, desse ponto de vista, e eu acho que a Evelia abriu, né, com uma definição clássica da política, mostrando isso, ela é exatamente a nossa possibilidade de discutir, dialogar, presenciar, performar, existir sobre essa distribuição desigual da cidade. Ora, por que nós estamos aqui discutindo alguma coisa, e essa é uma pergunta que não quer calar nunca na psicologia, alguma coisa que é intrínseca à própria existência da psicologia. Se eu falasse o inconsciente existe, eu não ia convidar vocês para uma mesa dessa, vamos dizer assim, à noite, cansados, depois de um dia inteiro de trabalho, para a pessoa vir aqui falar o inconsciente existe. Você vai falar, piada, né? Estamos sabendo que existe. Ou sei lá, existe percepção humana, qualquer coisa. Coisas que são intrínsecas à própria disciplina. Mas eu estou argumentando que a política é intrínseca à psicologia, dada a condição humana de vulnerabilidade dos corpos. Eles não sobrevivem só. Esse é o problema. Eles sobrevivem pela interdependência. Por que a gente está aqui discutindo alguma coisa que é a base da própria psicologia? Eu queria mostrar para vocês na história, com algumas teorias, como é que essa base foi criada, vamos dizer assim, como é que ela foi pensada pela psicologia. Por que a gente está aqui discutindo alguma coisa óbvia? É absolutamente óbvio isso.
Ou alguém aqui acha que sobrevive sem o outro? Seria bom ter um exemplar desse, né? A gente fazer um estudo à parte, né? Porque não é possível. Ora, nós estamos aqui discutindo uma coisa óbvia, porque a psicologia tem uma história no século XX exatamente de apagamento da política de dentro da sua disciplina. Por isso que faz sentido discutir isso. Apagamento não quer dizer que ela retirou, que ela expulsou, que ela não quis saber. Muito pelo contrário. Esse apagamento quer dizer que ela abordou a política o tempo todo. Só que a sua forma de abordagem foi, muitas vezes, ou produziu como efeito, muitas vezes, a tentativa de empurrar a política para debaixo do tapete. Sabe aquela visita inadequada na sala de jantar que tu quer pôr para fora e ela volta. E ela volta pela janela, pela porta dos fundos, enfim, embaixo do tapete o rabo fica para fora, ou seja, é isso que significa a política na história da psicologia. Porque ela é a base da existência do discurso psíquico. Não existiria discurso psicológico sem o conflito, sem o dissenso, né? Sem a vulnerabilidade dos corpos, portanto, sem a interdependência. Então, é absolutamente paradoxal a gente discutir ou tentar responder a pergunta de se a política é importante, não é importante, se é possível psicologia sem política, com política, porque ela é a base do pensamento psicológico. Ela é o que permite a emergência do pensamento psicológico no século XIX. Agora, como ela vai ser tratada pela psicologia, um outro problema, que eu quero me dedicar rapidamente, estou controlando meu tempo, preciso de ligar meu cronômetro, para a gente pensar um pouco quais são os efeitos dessa forma, das formas de abordagem, obviamente, da política, por parte da psicologia. Por que eu estou dizendo isso? Porque é paradoxal que a gente se reúna para discutir uma coisa óbvia, porque a psicologia se esforçou muito no século XX, no XIX também, nos finais do XIX, mas no XX com muita força e muito empenho, de eliminar qualquer ideia de conflito, de interdependência, de precariedade ou de vulnerabilidade dos corpos, ou seja, ela se esforçou para eliminar essa ideia de conflito do outro e de nós mesmos, nas suas teorias. Tanto que vocês podem partir de um princípio básico para constatar a minha afirmativa, que é todas, ou se não, quase todas as teorias psicológicas vão defender, de alguma maneira, que um sujeito saudável seria um sujeito com autonomia, não é? Desde as teorias de desenvolvimento que vão falar de amadurecimento, ou as teorias da psicanálise que vão falar de um sujeito com autonomia. A ideia é que quanto mais autônomo, menos interdependente, ou seja, menos vulnerável ao outro, nós seríamos mais saudáveis. Né? Eu não sei por que a gente não poderia assumir a partir de hoje na psicologia entre nós que quanto mais vulnerável, talvez a gente seja muito saudável. O problema é quem é que vai cuidar da nossa vulnerabilidade, porque não há saída. Para os nossos corpos não há saída. Isso é uma questão, vamos dizer assim, que não cabe muita discussão. Porque esse corpo não sobrevive sozinho, ninguém vai fazer esse teste empírico de colocar esse corpo isolado e deixar ele lá sozinho para ver ele morrer. Obviamente. Então, só para ter uma ideia de que a psicologia fez um esforço de eliminação dessa ideia básica e original e seminal do próprio pensamento psicológico, que é nós dependemos do outro. E aí está o problema do conflito entre grupos, entre classes, entre comunidades, entre povos, entre pessoas. Que é como o político do cuidado vai se instalar sobre nós. Bom, feito isso, só para terminar essa introdução, que já me pegou 50% do tempo, nós temos um outro problema aí, que a psicologia muito bem abordou no século XX e no XIX um pouquinho, que é o problema dos afetos. Quer dizer, a emergência e a institucionalidade da psicologia serviu exatamente para falar, olha, nós desconfiamos daquilo que nós vemos, porque tem um outro mundo, um mundo um pouco mais complexo, que nós não vemos, não acessamos necessariamente do ponto de vista direto,
acessamos através da linguagem, se quiser, do comportamento, do inconsciente, da escuta, da relação, o nome que vocês quiserem, não me interessa a perspectiva teórica que vocês quiserem, mas nós não acessamos isso diretamente. Precisamos de mediação, não é? Para entender os afetos. E, paradoxalmente, o problema da política é o problema de afetos. E nós estamos vivendo isso no Brasil como nunca. O ódio é um exemplo. Né? A paixão desesperada pelo outro é outro exemplo. Né? A identificação com o líder é outro exemplo. Ou seja, a política não sobrevive de retórica. Isso que eu quero dizer. Ela não sobrevive de programas de governo. Por mais que a gente queira, apresenta até programa de governo. A gente gostaria de conhecer o que é que você quer fazer com o Brasil. E a pessoa se nega a dizer, mesmo assim, consegue votos. Ou seja, a política, por um lado, ela não se sustenta por uma programática, ela se sustenta pelas formas de identificação, pelos afetos. A gente tem dois problemas na psicologia, que é a política e o conflito, dada a vulnerabilidade dos corpos e a precariedade deles. Se institucionaliza a partir do reconhecimento de um conflito com o outro, e, ao mesmo tempo, as emoções, afetos e sentimentos vão ser a base da própria política. A gente tem aí um campo enorme, eu diria que é da psicologia. Vamos dizer, faz parte da nossa psicologia. Ora, o que acontece lá no século XIX de importante que emerge um pensamento psicológico fundamental sobre o conflito? Acontece, basicamente, no mundo ocidental, mudanças de ordem radicais, que vocês vão lembrar rapidamente quando a gente fala em século XIX. Um século cheio de grandes mudanças estruturais do ponto de vista da forma de organização das sociedades ocidentais, das formas de relação entre as classes sociais. Né? Pensem que eram as grandes capitais da Europa Ocidental no século XIX, pós-Revolução Industrial, grande urbanização, industrialização, expulsão do campo, e de repente você fala, as classes vão viver todas aí, ó, misturadas desta maneira. Então, uma novidade do século XIX é que a gente tem que conviver com as diferenças de maneira radical. Né? Essa é uma grande novidade no XIX. A gente tem que dar conta desta relação com classes aparentemente tão opostas. O XIX ele tem implicações muito importantes. Ele é um século reconhecido pelos autores como o século das grandes revoluções, das grandes mudanças, das grandes movimentações populacionais. E o primeiro pensamento psicológico sobre a política que aparece é de um autor considerado o fundador da própria psicologia social, na época, que é o Le Bon, que vai escrever Psicologia das Multidões e muitos outros livros sobre a guerra, que era um racista, era um sexista, e era um anti-latino, vamos dizer assim, que tinha uma concepção de caráter biológico, né, um médico, um diferencialista do ponto de vista teórico na França, vai escrever Psicologia das Multidões exatamente para dizer há um problema psicológico no conflito. Se vocês bem lembram, aqueles mais jovens com certeza lembram, aqueles da minha idade têm que fazer um esforço da primeira aula de psicologia social. Se não tiver essa aula, é porque a professora pulou, porque ele é um pouco indigesto para dar aula. O Le Bon, obviamente, mas se bem lembram, o Le Bon vai ter uma tese básica, que é falar o seguinte: as massas, essas movimentações das multidões, essa movimentação populacional, que a qualquer preço quer tudo e que é capaz de destituir qualquer poder, são massas completamente irracionais. É o que ele vai chamar de massa psicológica. Lembra disso? Aula 1 de Psicologia Social. Massa psicológica. O que é massa psicológica para ele? São massas sem governo, desgovernadas, loucas na rua, quebrando tudo e todos, querendo pôr abaixo qualquer hierarquia e qualquer poder.
No mesmo momento que ele está falando isso, e que essas coisas estão acontecendo de alguma maneira, obviamente que a gente também tem o quê? Um esforço da psicologia, no final do XIX, de se institucionalizar como ciência. Lembra disso, por isso o apego forte da psicologia às ciências naturais. Né? Foucault tem um texto belíssimo sobre isso, curtinho, mas muito preciso, chamado A Psicologia de 1830 a 1930. O que ele mostra lá? A psicologia, para virar ciência, teve que vender seu próprio objeto. O seu objeto era o quê? Sujeito, subjetividade. Alguma coisa não quantificável. Mas para se tornar padrão científico, tinha que se aliar ao que era a hegemonia científica da época, que era basicamente o positivismo clássico, a capacidade de quantificar, de separar, classificar e quantificar para dizer isso existe. Então tem que abandonar a ideia de sujeito e se aliar a uma noção de comportamento, de outros elementos que vão chamar de sujeito de formas diferentes para poder fazer esse alinhamento. Então veja que tem aí uma contradição enorme, que é o Le Bon está dizendo, as massas são irracionais, e a tese dele básica é que as massas são irracionais porque são psicológicas, porque elas são da ordem das almas femininas. Eu disse que ele era racista, porque ele tem uma concepção de raça diferencialista, biologicista, né, que divide a população entre aqueles que chegarão lá e aqueles que nunca chegarão por características genéticas. E eu disse que ele era sexista porque ele reconhece a irracionalidade como elemento fundamental do que ele vai chamar de alma feminina. E ele disse horrores. Horrores. Só que ele reconheceu uma coisa importante, me parece. E essa coisa importante vai se alastrar na história da psicologia como um todo, de que há elementos psicológicos na política. De que há afetos que determinam formas de se alinhar a ideias, a posições, e de que há formas de identificação entre as pessoas numa lógica de hierarquia que elas às vezes seguem outras, mesmo quando essas outras estão propondo um mundo contra elas. Basicamente, Brasil 2019 é isso. Le Bon estava errado, mas também estava certo, desse ponto de vista. Ou seja, ele reconheceu um problema. Por que o pensamento psicológico aparece no Le Bon com força? Porque ele tinha que explicar o que era aquela movimentação absurda na França, naquele momento, de gente que vinha faminta do campo, expulsa do campo, para ocupar a cidade, para abraçar o sonho do trabalho no sistema do capital, né? A ideia de trabalho livre, a ideia de trabalho, entre muitas aspas, livre, né? A ideia do trabalho identificado com você fala o que eu gostaria de ser, né? Que para a gente hoje parece uma pergunta absolutamente natural você fazer para os adultos. O que você quer ser quando crescer? Isso é absolutamente novo do ponto de vista histórico no Ocidente, a gente se identificar com aquilo que a gente faz. Né? Porque o trabalho, a atividade estava destinado, obviamente, por origem. Nasceu nobre é uma coisa, não nasceu nobre é outra coisa. A gente continua um pouco assim, mas com algumas diferenças, né? Obviamente. Então, o que o Le Bon percebe ali? Que o problema da vulnerabilidade, da dependência do outro, tem elementos psíquicos. Embora a resposta que ele dá seja absolutamente racista, sexista, antidemocrática e etc., ele era um médico de uma família nobre, que teve muitas honras militares, e que obviamente estava defendendo o seu partido, né, de alguma maneira. Ora, o problema que o Le Bon identifica é um problema tão importante, que é essa ideia da racionalidade na política e da irracionalidade na política, que não por acaso esse problema está até hoje conosco. Quantos de nós, nas últimas eleições do Brasil, usamos desse binômio para explicar as coisas? Quantos de nós olhamos para a turbulência de uma torcida de futebol na avenida e usamos desse binômio para explicar a movimentação? Quantos presidentes da República deste país usaram deste binômio para dizer o vandalismo é uma coisa,
O movimento social organizado é outra coisa. Lembra disso? 2013? Lembra de 2013? Os vândalos. Lembra, né? Ressurgiram no Brasil os vândalos horrorosos, querendo destruir tudo e todos. Mas quem é organizado entra, obviamente, de terno e gravata, homem, branco, senta na mesa e faz negócio. Isso que é a política. E que esses autores da psicologia, de alguma maneira, vão deixar para a gente para o século XX é exatamente o problema: quem é que pode falar e quem é que não pode falar no mundo público. A turba, a bagunça, a balbúrdia e a movimentação dos povos não pode falar, porque não tem reconhecimento do logos, né? Da linguagem, da reflexão, do discurso articulado, do discurso que propõe. Vocês já me escutaram isso? Vocês só reivindicam, mas não propõem nada no lugar. Muito comum, né, com os estudantes, a gente sempre fala isso. Vocês só reivindicam, mas não propõem nada no lugar. Como se reivindicar fosse pouco, né? Como se contestar fosse pouco, além de contestar, tu tem que propor. Não basta contestar, tem que propor, lembra? Projeto e protesto. Né? Faz protesto, então projeto. Essa é a nossa ideia axiológica da política. Portanto, eles identificam alguma coisa ali, por debaixo dos panos, embora eles não vão abordar no século XIX, que é o problema de fato do que significa movimentação pública. O que significa essas massas que vão para a rua e quebram tudo. O Freud, muito sensível ao tema da política, nos anos 20, toma o trabalho do Le Bon como seminal para escrever Psicologia da Massa e Análise do Ego, que vocês muito bem conhecem, e que propõe, a partir do Le Bon, uma tese nova de resposta a um problema já conhecido pelo próprio Le Bon. E a resposta nova do Freud é que há um problema de identificação. Lembram disso? Dali saiu o conceito de identificação na psicanálise, nos anos 20, 21, propriamente dito, em Psicologia da Massa e Análise do Ego, dizendo que há uma regressão psíquica na massa. Né? E essa regressão psíquica é da ordem de um narcisismo infantil. Ou seja, o narcisismo infantil, se vocês bem lembram da aula de Psicanálise 1, é vinculado, coligado intrinsecamente ao funcionamento do ideal de ego, e não ao ego, né? Lembra disso. Ou seja, é como se o narcisismo infantil, em uma criança faz sentido, mas numa massa não faria sentido. Por quê? Porque essa massa teria que outorgar o seu trabalho de compreensão a um outro. Porque ele é incapaz de fazer. Teria que outorgar a reflexão, o trabalho de pensamento, o trabalho de psicológico, vamos dizer assim, a um outro, a um líder capaz de fazer isso. E a hipótese freudiana, que é muito importante, portanto, que vai ser trabalhada depois por muitos outros autores, né? Desde a escola de Frankfurt, parte, o Reich vai fazer isso em Psicologia das Massas e do Fascismo, que é reconhecer que existem bases libidinais na política. Então veja que o problema da política não é novo na psicologia, ele data da origem do pensamento psicossociológico, da psicologia, e ele se institucionalizará com a psicologia. Só que a sua institucionalidade no século XX, o Freud deu uma passagenzinha aí importante, que hoje está sendo muito retomada, aliás, por muitos autores, né? Mas, também por outro lado, o texto do Freud de 21, ele permite uma porta aberta a uma certa psicologização da política. Ou seja, reconhecer que há um elemento psíquico individual dos sujeitos, da ordem identificatória, mas que o problema do poder e do conflito não está lá. Isso abre uma porta para outras muitas teorias no século XX, da psicologia sobretudo, que são teorias de individualização da política, de psicologização da política, ou seja, de uma tentativa de anular essa ideia do conflito.
de uma tentativa de não reconhecer que a precariedade do corpo, no nosso caso, da experiência humana, implica obrigatoriamente um conflito com o outro, com a lei, com o Estado, com os grupos, etc. Porque essas vulnerabilidades são tratadas por uma política de cuidado desigual, de que alguns merecem cuidado e outros merecem a morte, o assassinato, o lixamento e etc. Povos e povos e povos e povos. Ou seja, o trabalho que a psicologia vai fazer aí é um trabalho de individualizar o problema do poder. Como se a gente pudesse tratar agora aquilo que era lá da ordem da massa, da multidão, que era o problema da cidade, como disse aqui, era o problema de quem é que vai decidir sobre os rumos de nós todos, se transformando em características psicológicas, em elementos da psique, em problemas de caráter, de desenvolvimento humano, em problemas de personalidade. Lembram o que vai acontecer logo no século XX, no começo, com todos aqueles... já vai encerrar. Com todos aqueles tratados de psicologia social que dividiam basicamente o que era comportamento social e o que era comportamento antissocial. Lembram disso? Fala que lembra. Tem que lembrar. E ao comportamento antissocial, a gente fez o quê? Psicopatologia neles. Né? Classificação, hierarquia, diagnóstico. Para todo diagnóstico tem que ter terapêutica. Então, comportamento antissocial. A multidão entra aí, desafiar o poder entra aí, negros escravizados que resolvem ter algum tipo de subversão à sua condição desumana entram aí, vocês são incapazes de aceitar essa condição. As mulheres entram aí, os viados entram aí, todo mundo entra aí, tudo antissocial. E o comportamento social, aqueles capazes de diálogo, articulação, relação e etc. Ou seja, o problema da política continua, só que ele vai aparecer no século XX na psicologia totalmente fantasiado de teorias da personalidade, teorias sobre instinto gregário, testes e avaliação psicológica sobre o problema da política, sobre esse problema do conflito original. Bom, eu teria mais coisa a falar para vocês, mas eu não quero ocupar o tempo mais para vocês também poderem colocar e a gente continua essa conversa, mas era só para dar essa introdução de que é paradoxal que a gente esteja no século XXI se perguntando se a política é importante para a psicologia quando foi a política que originou a psicologia no século XIX. Então alguma coisa aconteceu entre o XIX e o XXI com essa relação entre a política e o sujeito. Algo passou aí que a gente precisaria investigar cuidadosamente para nos perguntar que essa pergunta ela é absurda, embora seja absolutamente necessária de ser feita hoje. Obrigado. Bom, a gente agradece as contribuições da Camille nessa noite de hoje, né, que foram muito pertinentes, né, e também as impressões do professor Marco Aurélio sobre essas questões da história e das relações entre a política e a psicologia, né, e com várias provocações de ambos os nossos palestrantes aqui. Eu vou passar a palavra para vocês poderem fazer as perguntas. A gente vai fazer uma primeira rodada de perguntas. Carol vai nos ajudar com a democratização do microfone. As minhas colocações aparentemente vão ser muito rasteiras. Eu acho assim, fundamental, e eu queria perguntar para o Marco Aurélio, desde Brasil Colônia, Brasil Império, República, sempre houve problema da distribuição de renda entre ricos e pobres. O que você acha disso? O que a psicologia pode fazer nesse governo Bolsonaro diante disso? Como é seu nome? João Bosco. Mais
fazer um conjunto. Acho que seria bom falar o nome, né? Assim a gente vai se conhecendo um pouco. Oi, eu sou o Gabriel e eu tenho uma dúvida em relação a uma coisa que eu posso estar enganado, mas eu observei que nessas eleições houve uma peculiaridade enorme diante do diálogo, né, nos debates políticos, né, principalmente porque o nosso atual presidente se ausentou, né, da maioria dos debates, e me faz lembrar um pouco da análise que Schopenhauer fazia sobre a falácia lógica, e como que os políticos se utilizam da falácia lógica para fazer generalizações. Só que eu fico pensando que, ao mesmo tempo, né, que o debate não acontece, nesse momento existe uma generalização enorme das afirmativas, né? E a ciência perde espaço diante desses posicionamentos. A minha pergunta fica um pouco nisso, né? Existe essa contradição, né? Do que é o diálogo, né? Do que pode ser feito dentro da política através do diálogo, né? E como que essa ausência de diálogo na atualidade está influenciando o poder público. Boa noite, meu nome é Thales e eu gostaria de perguntar de que maneira que a psicologia pode contribuir para promover uma acessibilidade à população a esse tipo de debate, para refletir melhor sobre a situação social em que as pessoas se encontram, sobre esse momento de com essa lógica binária que foi citada pelo Marco Aurélio. Boa noite, meu nome é Afonso. Eu gostaria de saber o que a psicologia poderia fazer, porque a Camille, né, mostrou no programa dela ali, que nas pesquisas, a nova atitude do governo em relação às comunidades terapêuticas. E eu venho de uma comunidade terapêutica, antes da psicologia, eu fiz um tratamento, entre aspas, né? E eu tenho uma vontade muito grande de melhorar esse conceito de comunidade terapêutica. Inclusive, assim, criar uma comunidade onde que não haja tudo aquilo que eu vivenciei dentro dessa. E tenho por mim que, assim, foi de grande valia a minha internação nessa comunidade para que eu me tornasse, né, por eu estar em abstinência até hoje, já tem 5 anos. Vamos fazer então essa primeira rodada, né, de questões. Quem quer começar a falar? Camille ou Marco? Quer começar? Mais fácil? Quer? Na verdade, a gente pode responder as perguntas em conjunto. Em bloco, né? Em bloco. Então eu começo. Olha, bom, obrigado pelas questões, né? São todas questões assim, instigantes de pensar. Eu me abster de algumas, porque eu não saberia responder, porque são muito complexas, né? Como que a psicologia pode fazer? Eu realmente acho que tem questões assim do como que exigiria da gente um pouquinho de calma para pensar sobre esse ponto. Mas eu vou tentar abordar um pouco os temas em geral. Bom, o problema da distribuição de renda no Brasil, né, que é histórico, tu bem colocaste aí, é um problema que a psicologia tratou mal, sempre. Né? Ela não tratou como distribuição de renda desigual, né? Porque ela não conseguiu. Psicologia tem poucos conceitos, tá? Um pouco essa história aí que eu falei muito rapidamente, ela tem poucos conceitos capazes de ir para além dessa ideia do indivíduo. Isso é um problema, mesmo a psicologia social. Tanto que se pegar a hegemonia da psicologia social, está centrada
dizer assim, numa ideia, basicamente, de como que o indivíduo representa a sociedade. Né? Então, obviamente, que ela tem um pouco, ela perdeu a chance de dar esse salto para pensar a vida, que não seja a vida circunscrita numa ideia de indivíduo como se esse indivíduo pudesse ser autônomo do mundo. Né? Então, o problema da distribuição de renda é um problema seríssimo no Brasil, exatamente porque ele produz formas de ser, de expectativas, de desejo, de identificação desiguais, né? Não é só a renda que é distribuída desigualmente. Se a renda, que é o princípio básico de organização de uma sociedade capitalista, está dividida de maneira desigual, óbvio que as outras coisas também estão desiguais. Né? O acesso a um mundo da desigualdade, quer dizer, a distribuição de renda tem várias implicações sobre o que é a exclusão escolar, por exemplo, que é aquilo que permite o acesso básico ao mundo da cultura. Né? Para isso que existe escola, né? Numa sociedade como a nossa escola pública, exatamente para transformar as pessoas em cidadãos. Né? Se ela é distribuída de maneira desigual, alguns vão ter o direito de se apropriar dessa cultura com muito mais ferramentas do que outros. E talvez o que a psicologia tivesse que explicar é um pouco isso. O que a distribuição de renda desigual provoca do ponto de vista de formas de sofrimento, vamos dizer assim, de impossibilidade de objetivação humana dentro de determinadas circunstâncias da ordem da desigualdade. Então, acho que esse é um problema que vai sempre bater na porta da psicologia e que a psicologia tem pouco a tratar. Gabriel, acho que a tua pergunta é uma pergunta, assim, fundamental, entendeu? Do contemporâneo, embora ela seja uma questão que está lá na história da política, como a Evelyn bem citou quando abriu o debate. Quer dizer, quando ela recorre ao pensamento clássico sobre a política, ela está trazendo para o cenário um pouco essa ideia do que é a palavra no mundo da política e qual palavra pode ser escutada. Né? Eu acho que você capturou bem assim, né, que é, de fato, há uma contradição. E uma contradição complexa de ser resolvida, que é, embora o candidato à representação se negue ao debate, né, ou, portanto, ao diálogo, a uma ideia de política que a gente tem, porque também a política não se resume a isso, né? Embora ele se negue a isso, ele não se negou a articular os afetos da sociedade brasileira. Né? Quer dizer, onde tem pouco diálogo, pouca contradição, pouca expressão dialógica, obviamente que tem muitas outras coisas funcionando. Né? E aí a gente tem que colocar o elemento também importante das redes sociais, quer dizer, ele manejou muito bem essa ideia desse afeto identificatório, não é? de um mundo, vamos dizer assim, onde todas as mazelas poderiam ser eliminadas, e eu acho que esse é o problema da falta de diálogo, que é exatamente a gente assumir que as mazelas não serão eliminadas por ninguém. Quando a gente outorga ao outro a capacidade de lidar com as mazelas que são nossas, a gente está completamente num regime antidemocrático. Né? Quer dizer, a gente está abrindo mão completa da participação sobre a nossa própria vida, de alguma reflexão sobre a nossa própria vida. Então, eu acho que você captura bem isso, quer dizer, no momento onde qualquer ideia de diálogo que nos exige, do ponto de vista psicológico, muito, e vocês sabem disso, né? Se a gente pegar só a história das psicoterapias, é isso, né? Quer dizer, o esforço de colocar a palavra onde não tem, o esforço de dar nome a coisas que a gente não tem nome, necessariamente, a sentimentos que são de uma ordem angustiante ou ansiolíticos, e que a gente precisa colocar a palavra, precisa dar rumo para isso, precisa negociar com isso de alguma maneira no mundo social. O que o representante estava tentando fazer é exatamente isso, né? Falar, olha, joguem todas as mazelas por aqui que eu vou resolver. Né? De maneira a produzir sínteses nessa identificação bastante importantes e antidialógicas desse ponto de vista, que foi exatamente trocar o livro pela arma. Acho que não foi pouco simbolismo isso naquele momento. Né? Quer dizer, quando um propõe os livros, é exatamente essa ideia, né, de a gente ter tempo para pensar, de
de a gente dialogar com os outros, da gente se misturar um pouco com as diferenças de outro mundo. E quando alguém propõe a arma, é exatamente a eliminação dessa possibilidade de estar com o outro. Né? Então, quer dizer, ele soube capturar de alguma maneira um afeto coletivo, de uma certa desesperança naquele momento, e sintetizar isso sem a palavra. Eu acho que isso é muita coisa para a gente pensar. O que o Le Bon vai fazer, e que depois outros autores vão mostrar, e o Adorno vai mostrar isso mais à frente quando analisa a propaganda fascista, é exatamente o poder das imagens, das sínteses, das imagens que sintetizam a complexidade do diálogo e da palavra. Por isso, para o Le Bon, o líder tinha que ser capaz de manipular a massa com termos que não fossem nunca precisos, que não fossem nunca bem definidos, tipo cidadania, democracia, felicidade, um mundo novo, a promessa do mundo novo. Ou seja, são essas expressões que são capazes de abarcar, num alastramento enorme, identificações de afetos muito contraditórios. Eu desejo um mundo novo, que não é essa porcaria que a gente vive, tu também, mas talvez o mundo que eu desejo não seja o mundo que você deseja. A gente precisa entrar numa negociação, e para isso que existe o mundo da política institucional, para colocar um crivo nessa negociação, para falar, bom, o mundo do Gabriel é um mundo meio estranho, só vai ter ele, os amigos dele, não pode. O mundo do Marco não, vai ter mais gente. Então vai ter, ou seja, a política institucional existe para isso, para obrigar essa negociação. Eu acho que você captura bem o problema. Eu acho que o problema do Bolsonaro, vamos dizer assim, do bolsonarismo hoje é exatamente a sua habilidade em produzir identificações de afetos coletivos de ordem que a premissa básica desse afeto é a economia da reflexão, portanto, uma economia política do pensamento, né? E o diálogo estabelecido só entre os iguais, portanto, só entre sínteses de igualdade e não entre contraditórios, nunca. Os contraditórios não são mais, no pensamento bolsonarista, os adversários da democracia. Eles são para ser eliminados. É diferente. Só que a oposição não entendeu ainda que não existe mais o adversário do bolsonarismo. Está lá para negociar, para protestar. Não, estão eliminados de qualquer coisa. Estão eliminados de falar. Então, eu acho que é um problema de como a capacidade dialógica na política se instala. O esforço humano é isso. Quer dizer, a nossa saída da condição de fone para logos é exatamente essa. Diálogo quer dizer pensamento, ação, né, contradição, tempo, né? Quer dizer muita coisa, espaço, quer dizer muita coisa, não é simplesmente uma fala. Então, por que algumas falas, quer dizer, o nosso esforço de séculos foi exatamente instalar o logos na nossa vida, que agora foi retirado de alguma maneira do campo público. Né? Por isso a ciência é tão rejeitada no pensamento bolsonarista. E por isso o ataque é às universidades, principalmente, aos livros, onde o pensamento tem seu tempo. A universidade, no sentido nobre do termo, eu estou falando nobre porque dificilmente a gente encontra uma universidade nobre, mas no sentido nobre histórico do termo, ela é o espaço do pensamento livre que tem o seu tempo. Não é o tempo do mercado, não é o tempo da urgência, não é o tempo do posto de saúde, não é o tempo da clínica, não é o tempo da demanda desesperada de alguém que está sofrendo. Ela é o seu próprio tempo. Por isso que existe, sim, uma diferença importante entre aquilo que é ciência e aquilo que é profissão. Embora elas tenham muitas conexões e caminham interrelacionadas, elas têm tempo diferentes. Eu posso me dar o luxo no mundo acadêmico de fazer uma pesquisa de 2 anos financiada e chegar à conclusão que a hipótese estava errada. Foi 2 anos de investimento para dizer não. Porque o tempo do pensamento científico é assim. Você não pode se dar o luxo no posto de saúde ou no Sersan de falar para as pessoas que estão lá buscando e demandando algum tipo de cuidado. Aí vou pensar no teu caso, 2022 tu volta aqui, a gente vê o que eu entendi. Tu não pode se dar esse luxo. Porque o tempo é outro, o espaço é outro.
Então, é isso que precisa ser atacado pelo pensamento bolsonarista. Esse tempo do pensamento, esse tempo de instalar a dialogia, a contradição o tempo todo. Aí tem duas perguntas, mas eu acho que a Camille tem muito mais competência para falar delas do que eu, até porque eu não sei se eu saberia responder, porque elas envolvem muito como, não é minha praia como fazer. Né? Eu fiz psicologia, mas eu não sou psicólogo do ponto de vista da atividade prática, vamos dizer assim. Né? Eu entrei na universidade com 17 anos e eu nunca mais saí. Então, assim, eu sou de outro grupo. Né? Então, esse como não é muito a minha praia. Mas eu acho que vocês tocam em dois pontos, para terminar e passar o microfone, que são fundamentais e que é a questão, né, do acesso. Quer dizer, o que a psicologia pode fazer? Eu acho que a psicologia pode fazer muito. E vou te falar, eu acho que a situação atual política do mundo, porque não é o Brasil, né? É só olhar para o lado que está tudo muito parecido. Né? Tá difícil ver um lugar, um consulado para a gente pular o muro, né? Não tem mais esse consulado, porque está tudo dominado, vamos dizer assim, por um pensamento bastante odioso no mundo moderno, né? No mundo contemporâneo. E eu acho que isso chama a psicologia para um lugar muito importante. Seja para pensar a questão da segregação via comunidade terapêutica, para pensar na questão que o Tales colocou de como, vamos dizer assim, as pessoas poderiam, através da psicologia, se conscientizar dos problemas que elas mesmas vivem, do ponto de vista social. Ou seja, eu acho que a psicologia está sendo chamada a fazer isso. O problema é como que nós vamos responder a isso, entendeu? E para responder, me parece, pensamento alto, livre e solto meu aqui, que a gente precisaria reinventar boa parte da psicologia nesse momento. Porque o que tem não está respondendo a esse contexto novo, porque ele tem características novas que a gente ainda não entendeu. Então, acho que ela precisaria aí de uma série de atos criativos para pensar como responder a essa demanda hoje, do ódio, da segregação, de um individualismo exacerbado, não é? de um racismo cínico, de uma homofobia disfarçada, quer dizer, esses fenômenos estão em cara nova hoje no mundo. Então a gente precisa de uma nova forma de compreender, de compreensão deles também. Oi. Então, eu quero começar comentando sobre essa questão da distribuição de renda, né, que foi o João que perguntou. Ele falou o que a gente faz sobre isso enquanto psicólogos, né? Eu acho que, primeiramente, tem uma parte, né, que é o trabalho dentro da política pública, mas o trabalho de formulação. Então, a gente tem que sempre pensar numa desigualdade social que está instalada no Brasil, enquanto psicólogos, e que é histórica, que é cultural, que não vai ser mudada de uma hora para outra. Né? Políticas de distribuição de renda são políticas de tapa-buraco, não que eu seja contra, né? Porque eu acho que o Bolsa Família e políticas de distribuição de renda no geral, eles são essenciais para a gente manter as pessoas tendo o mínimo que elas têm para sobreviver. Só que eu sou a favor de mais. Né? Eu acho que a política pública ela tem que se focar na educação, tem que focar na formação, tem que focar na empregabilidade. Né? Então, a mudança da distribuição de renda no país, ela vem de raízes históricas que a gente vai precisar mudar totalmente a forma como a gente pensa hoje, a questão do trabalho, a questão da saúde, a questão da educação, e passa por fora de algumas determinações capitalistas, isso na minha opinião. Né? Mas enquanto psicólogo que está lá no posto de saúde, né? Enquanto psicólogo que está lá no CREAS, que está lá no CRAS, que está lá na ponta do problema, né? Que está identificando todas essas vulnerabilidades e que está trabalhando diretamente com elas, eu acredito que a gente tem que ter uma visão empática, né? Mas também uma visão que não criminalize esses sujeitos, uma visão que enxergue eles dentro do contexto histórico, cultural, político, e que enxergue, eu acho que principalmente a questão da individualização do problema. Né? Então, quando alguém é preso por cometer um crime, a gente não vai simplesmente colocar cometer um crime. Né? Mas a gente tem que identificar qual que é o contexto que isso aconteceu. Se a gente coloca aqui, dentro da minha área, né, da psicologia jurídica, no caso, se a gente que trabalha com família, então se a gente coloca que uma criança foi acolhida, né? A gente tem ali um acolhimento institucional de uma criança por causa de questões de vulnerabilidade social, de violência.
A gente não vai simplesmente colocar a família violou esse direito, a família perde o direito de convivência com a criança. A gente vai tentar identificar o contexto. Então, eu acho que o psicólogo, dentro disso, né, falando sobre desigualdade no país, falando sobre racismo, falando sobre machismo, a gente tem um papel de olhar além, né, de não simplesmente ver uma situação que está dada e atuar nela a partir daquilo ali, de forma muito pragmática. A gente tem que estar enxergando sempre o que tem por trás daquilo, que é um contexto. É um contexto social. Então, a gente perpassa muitas vezes por atuações que criminalizam a pobreza, que punem a pobreza, e que a gente precisa mudar essa atuação para construir a autonomia dos sujeitos, para auxiliar essas pessoas a saírem das situações de vulnerabilidade, que não são culpa delas, né? Então, eu até gosto de usar não vulnerabilidade social, mas vulnerabilização, né? Que é uma coisa que vem de fora, né? É uma ausência estatal também, é uma ausência comunitária, é uma ausência política, né? De quem é responsável por aquelas pessoas, e que foi eleito para ser responsável também. Então, eu acho que perpassa por isso, essa questão da distribuição de renda, né? Como a psicologia pode contribuir levando para a população um debate sobre política? Não sei, mas eu acho que é uma construção que a gente tem que fazer. E principalmente uma construção que a gente tem que se abrir, né? Se abrir para as outras áreas, então beber de outras áreas também, está sempre em diálogo. Eu acho que a universidade ela tem um papel fundamental na construção desse diálogo, mas a gente também tem que pensar que nem todo mundo está na universidade, né? Então, o que o CRP é um convite, né? O que o CRP pode fazer para levar o que a gente está discutindo aqui para a rua, para não ficar só aqui dentro dessa categoria? O que os estudantes podem fazer para levar esse debate para a rua? Né? Então, é uma coisa que a gente tem discutido muito no atual contexto que a gente está vivendo, né? Que a gente se compartimenta. Então, o estudante se compartimenta na universidade, mas o problema da universidade é um problema da sociedade civil. O psicólogo se compartimenta aqui dentro da categoria, mas os problemas que a gente enfrenta dentro da nossa categoria são problemas da sociedade civil. Então, é a hora da gente começar a discutir entre todos, né? Como que a gente vai fazer isso? Eu não sei, porque é uma questão de exatamente mudança de uma cultura que a psicologia construiu até hoje. E, então, é uma forma de... A gente tem que pensar em novas formas. Acho que a psicologia comunitária tem alguns elementos que podem nos trazer, né, de construção coletiva, de construção das comunidades, de horizontalidade, né? Então, o psicólogo não chegar nos seus espaços dentro de uma hierarquização, né, achando que existe uma hierarquia entre ele e a pessoa que ele está assistindo, a pessoa que ele está atendendo. Acho que perpassa por isso. E sobre a questão das comunidades terapêuticas, eu acho uma questão bem complicada, assim, né? Porque eu acho que ela perpassa por como que as instituições se estruturaram historicamente, né? Então, a comunidade terapêutica ela já bebe de um tipo de instituição que é total, né? Que vem com uma questão de controle muito grande dos corpos, controle muito grande das mentes, né? E vem de uma cultura religiosa que tem uma dificuldade de aceitar certas manifestações da subjetividade humana, religião, orientação sexual, identidade. Então, eu fico, assim, eu tenho uma dúvida também, assim como você, se existiria uma forma da gente criar comunidades terapêuticas que se afastem desse tipo de estrutura pela qual elas já existem, né? Então, que se afastem da estrutura asilar, que é a política do SUS hoje, né? Do SERSANS, ou de fora daqui dos CAPs saber. Não sei se existe essa possibilidade, como seria construída esse tipo de instituição. Me causa uma certa curiosidade também, na verdade, se seria possível a gente eliminar esse tipo de metodologia, né? Mas se você conseguisse, me conta também. Acho que é isso. Vamos fazer uma segunda rodada de perguntas? Alguém mais quer perguntar? Thales? Mais alguém? O Thales lá atrás. Carol. Bom,
eu gostaria de perguntar... Acho que está desligado. Bom, eu gostaria de perguntar qual o posicionamento da psicologia sobre a privatização de serviços públicos essenciais, como saúde, educação e transporte, uma vez que muitas vezes há um sucateamento, uma tentativa, me corrigindo se eu estiver errado, há uma tentativa de sucateamento de serviços públicos como uma forma de justificar uma eventual privatização, sendo que esses serviços são essenciais à população. Como que você cobra para que uma pessoa tenha acesso à saúde, que, como a própria Constituição fala, é direito de todo e qualquer cidadão? Mais alguém quer perguntar? Boa noite, meu nome é Wallace. Eu sempre vi a psicologia como da sua forma mais neutra perante a sociedade, mediante a cultura, mediante a posição política de cada indivíduo. E hoje, vendo que a psicologia ela tem que tomar uma posição diferente, eu acho isso assim, bastante complexo, porque como que toda uma construção que nunca interviu nessa posição do homem ou da cultura, como que ela vai se portar hoje em diante? Como que ela atenderia o indivíduo que já carrega os seus valores? Então, assim, eu acho que é uma pedra muito grande a ser lapidada. Eu não sei como que se iria, de fato, contribuir como um todo. Mais alguém? Então, vamos passar para as duas perguntas que são complexas, então vamos passar para os... Quem quer começar? Só a frente. Oi. Então, sobre a questão da privatização, eu acho que eu vou responder as duas coisas numa coisa só. Tá bom? Mais ou menos. Assim. Sobre a questão de privatização de serviços públicos, né? Como que a psicologia deve se posicionar? Eu acho que a gente deve se posicionar levando em conta um dos nossos princípios fundamentais, que é a preservação dos direitos humanos. Então, se a gente está dizendo que todo ser humano tem direito à saúde, que todo ser humano tem direito à educação, que todo ser humano tem direito à liberdade, à moradia, né? E a gente está falando de direitos fundamentais, direito não é mercadoria, né? Então, você não pode dizer que você tem direito a morar em algum lugar e falar assim, tá, mas para isso você tem que pagar 60 mil reais, né? Você tem direito, você foi picado por uma cobra, mas você tem direito à assistência de saúde, mas para isso você tem que pagar 15 mil reais pelo antídoto. Sabe, se você coloca uma barganha, se você coloca um valor no direito, ele deixa de ser direito e vira mercadoria. Né? Então, eu acho que é por esse sentido que a gente tem que guiar a nossa prática. É claro que isso é uma posição minha, enquanto psicóloga social, que tem um referencial teórico, que vai enxergar dessa forma. Eu acredito que possam existir discordâncias e eu estou sempre aberta a elas. Eu acho que a democracia é isso. Né? Quanto à questão a psicologia sempre agir de uma forma neutra, eu acho que é muito pelo contrário. Durante toda a nossa construção do Brasil e etc., nós tivemos posicionamentos. Né? Então, a gente tem a Abrapso, que tem um posicionamento, que é a Associação Brasileira de Psicologia Social, e aí a gente vai ter pessoas que são contrárias a esses posicionamentos que a Abrapso coloca, aí a gente vai ter pessoas da psicanálise que são contrárias a alguns posicionamentos que nós colocamos, em questão de indivíduo versus sociedade, e milhares de posicionamentos que são diferentes, né? Então, quando a gente vai falar de comportamental, cognitivo, fenomenologia, se a gente for construindo, a gente vai ver que a ciência psicológica, ela tem diversas facetas. E essas diversas facetas convivem porque a gente acredita, né, que cada um pode atuar de uma forma e que existe um exercício democrático dentro da profissão. Né? Eu, enquanto psicóloga social, eu me posiciono de uma certa forma perante problemas da sociedade. E eu acho que outros psicólogos de outras correntes podem se posicionar de formas diferentes. Isso é ideologia também, isso não é neutralidade. Né? Eu acho que a gente não consegue ser neutro. Justamente por aquilo que eu tinha colocado na minha fala inicial, de que a neutralidade é um posicionamento. Né? Quando você escolhe não se posicionar perante um problema, quando você escolhe não se posicionar perante algo, você também está se posicionando. Você está